Uma vitória gigantesca do Newcastle para cima do Tottenham fora de casa na abertura da 20ª rodada da Premier League, pessoal. E que jogo o Newcastle fez, principalmente no primeiro tempo. No segundo apenas administrou, mas teve que conviver com uma forte pressão do Tottenham, com as mudanças do Ange Postecoglou ali, principalmente na segunda metade do segundo tempo, mas o Newcastle sobreviveu à pressão e venceu pelo placar de 2-1, gols todos no primeiro tempo. O Solanke abriu o placar aos 4 minutos, depois o Anthony Gordon fez o gol de empate logo aos 6 minutos, logo no lance seguinte, e aos 38 o Alexandre Isak aproveitando também uma jogada na área e ele conferiu para o fundo do gol. São 9 gols nos últimos 7 jogos para o atacante sueco, além de 2 assistências, ele chegando a 13 gols no campeonato, tentando se aproximar do Haaland na vice-artilharia da competição. E olha, o Newcastle só não contou com o Trippier ali de titular, mas o Livramento fez um grande jogo também, sendo muito importante. O Trippier que lesionou contra o United, mas agora o time do Newcastle consegue botar pressão para cima do Chelsea, hein? Indo a 35 pontos, o Chelsea é o quarto colocado, joga na rodada contra o Crystal Palace. Vamos ver o desfecho da rodada, mas o jogo em si, pessoal, foi muito movimentado no primeiro tempo, logo no começo, muito frenético, com o Solanke marcando logo no começo, depois o Gordon dando a resposta, e aí o Newcastle começou a mandar no jogo, começou a ter muito mais as ações e ofensivas, apesar do gol sair só no finalzinho do primeiro tempo, com o Alexandre Isak num lance totalmente de oportunismo, a bola sobrando na pequena área e ele só empurrou para o fundo do gol, fazendo o seu 13º gol no campeonato. Lembrando que o Anthony Gordon chegou a 5 gols na disputa. E aí, pessoal, é uma série de fatores desse Tottenham, né? Que não consegue crescer, né? É um time que segue ali na 11ª colocação, perde mais uma com o Ange Postecoglou, que não é nada legal, até mesmo aqui observando, né? O Tottenham chegou à 10ª derrota no campeonato em 20 rodadas, né? São 7 vitórias em 3 empates, né? Então, assim, o Tottenham corre risco aí de ser ultrapassado por Brentford, por West Ham, por Manchester United na rodada e terminar ali na 14ª colocação, dependendo como for aí o desfecho da rodada. Não é nada legal, nada boa a situação do Ange Postecoglou no momento que se encontra no Tottenham. Por quê? O Tottenham optou, né, o próprio Ange Postecoglou, com os desfalques, né, sem o Doug na lateral esquerda, o Spence jogou o Art Gray no lugar do Van der Ven e o Romero entrando, lesionado também, o Draguzinho fazendo o lugar dele ali. Então são muitas lesões na parte defensiva, são 3 jogadores e além do goleiro Fraser Foster, que acabou se lesionando também, e o Austin, o jovem goleiro, acabou assumindo. No entanto, o Tottenham anunciou contratação nesse sábado. O goleiro Anthony Kinski, o tcheco do Slavia Praga, de 21 anos, 19 jogos nessa temporada. Ele é um goleiro que chega para assumir aí um pouquinho a responsabilidade, para trazer mais forças aí para esse time do Tottenham, já que o Vicário ainda se recupera de uma fratura no tornozelo naquela goleada por 4-0 sobre o City no primeiro turno. É complicado, pessoal, porque o que acontece, né? O time do Tottenham, assim como no primeiro turno, perdeu por 2-1, né, do Newcastle, né? Então fica nessa situação bastante complicada, porque o Tottenham perde 2 vezes para o Newcastle no campeonato, pelo mesmo placar, e não mostra sinais assim de reação. Outro ponto de preocupação é o Postecoglou deixando o Son e o Maddison no banco. Isso fez com que o Tottenham começasse o jogo com o Timo Werner, o Kulusevski, o Brennan Johnson e o Solanke ali como o quarteto ofensivo. O Bergvall também entrou como titular no lugar do Bissouma. E aí, pessoal, muitas mudanças. O Postecoglou não consegue fazer esse time do Tottenham ser um time ideal, jogar mais vezes com a mesma formação. E isso também tem acarretado, sem falar que existe aí, segundo a imprensa inglesa, um problema de relacionamento do Postecoglou com camisa 10 do Tottenham, que é o James Maddison, né? Ainda mais uma situação como essa, o Tottenham que no segundo tempo teve muito mais volume de jogo, tentou fazer de tudo para sair
com pelo menos um empate, teve 57% de posse de bola, 13 finalizações contra 14 do Newcastle, 4 finalizações certas para cada time. Só que, assim, a pressão do Tottenham a partir da segunda metade do segundo tempo, ela foi muito maior do que a do Newcastle, que apostou numas jogadas de contra-ataque, né? Principalmente com o Anthony Gordon até ele sair, né? Depois que ele sofreu um cortezinho ali no nariz, ele ficou mais um tempo e depois foi substituído, né? E isso para o Newcastle acabou sendo interessante, porque entrou o Harvey Barnes no lugar dele, o Joey Willock também entrou também no lugar do Isaac, mas assim, o Solanke teve 2 oportunidades no finalzinho do jogo, teve uma blitz muito forte do Tottenham para tentar buscar esse empate, mas a zaga do Newcastle muito atenta com o Burnley e com o Botman, o holandês, que voltando também de lesão para ajudar o time do Newcastle nessa toada. Importante vitória, essa que é a tônica, são 15 jogos nessa amostra de 5 rodadas, com 15 gols, né? E um gol sofrido nos últimos 5 jogos em que o Newcastle venceu no campeonato. E também aquilo, né? O Newcastle vai encarar o Wolverhampton na próxima rodada, né? Um jogo importante, né? Pro Newcastle, mas antes tem o Arsenal pelo jogo de ida da Copa da Liga Inglesa na terça-feira, às 5 da tarde, e o Tottenham vai ter que buscar contra o Arsenal na próxima quarta-feira, não nessa, na próxima, no dia 15 de janeiro, tem rodada no meio de semana da Premier League, tem um clássico do norte de Londres contra o Arsenal e o Tottenham jogando esse futebolzinho que ele está jogando, vai ter trabalho muito contra o Arsenal no Emirates, vai ser difícil. Não, vamos acompanhar, pessoal, as cenas dos próximos capítulos. É um Tottenham que ainda não se encontra numa identidade de jogo, o Postecoglou tirando os principais jogadores do time titular e jogando de uma outra forma, ainda mais precisando vencer. Então isso aí ficou claramente visto no jogo, assim, como o time melhorou com a entrada do Maddison, do Son e tudo mais. E no final das contas, mais uma derrota. 10 derrotas, liga o sinal de alerta, até o próprio Ange Postecoglou tem sofrido demais com a pressão, já que o Tottenham teve investimento e até agora não consegue se encontrar no campeonato. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O Newcastle tem tudo aí para fazer terminar a rodada, inclusive, no G4. Vamos acompanhar como vai ser o andamento do jogo do Chelsea, que joga também nesse sábado, e a gente vai trazendo aqui todas as informações aqui no canal para você, beleza? Fique ligado, tamo junto, até o próximo vídeo, a gente vai conversando por aqui nesse final de semana, hein? Tamo junto, cuide-se bem, curta um sábado e nos vemos em breve. Valeu, tchau, tchau!